Paz do Senhor, pessoal, tudo bem? Meu nome é Wesley de Brito, eu sou hoje membro da família Viva, sou aqui de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, e agora em dezembro eu finalizo minha graduação em Teologia, e o pastor Demetrios me deu esse desafio aí de estar passando todo o Pentateuco, não, né? Todo o Antigo Testamento para vocês em 4 aulas. Vai ser um intensivão, mas se Deus quiser vai ser bênção e particularmente a minha paixão é pelo Antigo Testamento. Amo muito o Antigo Testamento, obviamente, né, o Novo Testamento é o tempo em que nós vivemos, né, o tempo da nova aliança com Cristo, mas tudo o que existe no Novo Testamento é por causa do paralelo com o Antigo Testamento. E nós vamos estar vendo toda essa origem, né? Nessas 4 aulas que nós vamos estar vendo, eu separei em 4 divisões pela quantidade de conteúdo, né? Na nossa aula de hoje, nós vamos estar vendo a Gênesis do mundo, os patriarcas, e vamos chegar até Moisés, no Êxodo, até o Mar Vermelho. Nossa segunda aula, nós vamos falar do tempo, todos os outros demais 4 livros do Pentateuco, vamos chegar até os Juízes e vamos parar nessa parte. Nossa terceira aula, a gente vai falar sobre a monarquia unificada, a monarquia dividida e o tempo de exílio e a restauração de Israel. E a nossa última aula vão ser todos os profetas e os livros poéticos. Foi uma divisão que eu consegui deixar mais estável a quantidade de conteúdo e fica mais entendível para a gente focar nos temas principais do Antigo Testamento. Amém? Amém. Eu vi que vocês já tiveram introdução ao grego, correto? Sim. Sim. Tá ótimo. Ao hebraico, vocês já tiveram? Não. Ainda não, né? Tá ótimo. Para mim, então, primeira palavra aí para vocês, nós vamos ter o Beresh. Beresh, no início, no princípio de todas as coisas, criou o Senhor Deus os céus e a terra. E aí, nós vamos estar iniciando a nossa aula, né? Para a nossa introdução, deixei um salmo para nós estarmos aí meditando, que vai resumir tudo que nós vamos estar falando hoje, né? Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparastes, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que cuides deles. Salmo 8, 3 e 4. No meio de toda a criação e do poder de toda a criação de Deus, nós somos encontrados de forma bem pequena, né, em comparação com a criação de Deus, mas ainda assim Deus nos criou com o seu propósito, com um propósito de ter um relacionamento conosco. E nesse propósito nós vamos estar caminhando. Qual é o propósito da criação do Senhor? Nós vamos estar vendo aí hoje a criação, a aliança adâmica, a aliança noética, a aliança abrâmica, o êxodo, e no final a gente vai ver uma linha do tempo de tudo que a gente viu no dia, e aí vai ser mais tranquilo para a gente estar tirando dúvidas. Se quiser, durante a explicação, pode levantar a mão, pode perguntar, não precisa esperar até o final, mas no final a gente vai fazer um compilado maior de tudo que foi visto. Então, vamos iniciar pela criação. Como o nada se tornou tudo. Alguém aqui já teve alguma familiaridade, já estudou, por acaso, a teoria do Big Bang? Sim. A teoria do Big Bang é a teoria científica, né, do qual se aplica hoje em dia para a possível explicação da criação de todas as coisas. Depois lá no grupo eu posso enviar alguns materiais auxiliares, não sei se alguém aqui conhece. Alguém aqui já ouviu falar sobre o pastor Adalto Lourenço? Não.
sim. Né? Ele é um senhor que fala a respeito justamente da criação. E Ele prova, através da ciência, a respeito da criação, né? isso. Ele é realmente, o Adalto Lourenço, ele é pastor, mas ele realmente, na vida secular dele, né, a profissão, ele é realmente um cientista. E ele trabalha com a parte da ciência criacionista, né? Ele prova através da ciência fatos bíblicos e ele prova como que a criação foi feita de acordo com Deus, né? É como a ciência chama, né? A ciência nunca vai dizer a palavra Deus, mas a própria ciência hoje existe um ramo de estudo que é chamado de design inteligente, né? Do qual eles chamam que é o grande arquiteto, né? O criador de todas as coisas, pelo nível da perfeição que o mundo e o universo foi criado. E a gente vai entrar em alguns pequenos detalhes sobre a criação de Deus, para a gente estar entendendo. Aqui a gente tem, né, os 7 primeiros dias, né, da criação. E dentro da criação nós temos muitas linhas das quais nós podemos estar analisando. Algumas pessoas vão dizer que foram 7 dias corridos, 7 dias, né, no nosso tempo, as 24 horas. Tem pessoas que vão dizer que cada dia eram milhares ou milhões de anos, tentando, né, comparar com a ciência de acordo com os tempos. E algumas teorias também podem cair no tempo de Deus, que não é possível se calcular. Não sei se vocês já ouviram, mas existe na Bíblia 2 termos para tempo. O nosso tempo que nós vivemos, que é o tempo cronos, o tempo cronológico, e o tempo kairos. O tempo kairos, ele é o tempo fora do tempo. Ele é o tempo em que Deus vive. O Senhor Deus, ele é o Senhor do tempo. E a palavra kairos, ela vai dizer que é o tempo perfeito, né? O tempo agradável do Senhor, o tempo do qual as coisas sobrenaturais se materializam sobre as coisas naturais. Então, nós não conseguimos calcular o tempo de Deus, porque é um tempo que não bate de acordo com o nosso tempo. Então, é muito impreciso nós conseguirmos falar quanto tempo que a Terra existe, o que aconteceu, o que não aconteceu, isso foi linear, não foi linear. Eu, particularmente, não creio que foi linear, não acredito que eram 7 dias de 24 horas, porque seria muito travado de acordo com até alguns quesitos que nós vamos estar vendo até dentro da própria palavra, não se daria muito bem o quesito das 24 horas, mas sendo como for, o Senhor criou. E o mais interessante, né, o primeiro dia, né, o haja luz de Deus, e aí nós falamos muito sobre o haja, né, Gênesis 1:3, né, e disse Deus, haja luz e houve luz. A primeira coisa que o Senhor disse foi criar do nada tudo. E esse é o poder, né? O que nós chamamos nosso Deus de onipotente. Ele tem poder para todas as coisas. E o poder de Deus, ele é tão absoluto ao ponto de o nada ter que obedecer à ordenança de Deus para criar algo, que é o primeiro ponto, o primeiro dia, foi a criação da luz. E aí foi se passando o segundo dia, o ar e a água, a terra e as plantas, os luzeiros, são as estrelas, os planetas e todas as coisas, os animais, né, peixes e aves, no sexto dia os animais terrestres, né, foi criado os répteis, foram criados os mamíferos e demais animais, e no sétimo dia Deus descansou. É muito importante a gente frisar isso, porque geralmente tem pessoas que vão estar dizendo, né, quanto tempo que durou a criação de Deus? A criação de Deus durou 6 dias, no sétimo Deus descansou. A gente fala sempre 7, né, os 7 dias da criação, mas o sétimo é de descanso, não é de feitura de Deus. Então é só um detalhe, mas é importante a gente frisar isso, porque não foram 7 dias de criação, né? No sexto mesmo, tem pessoas que às vezes pensam que o sexto Deus criou os demais animais e no sétimo foi o homem, mas o homem também foi feito junto com os animais no sexto dia. Um ponto importante, não sei se alguém já viu,
que entre Gênesis 1:1 e entre Gênesis 1:2 existe uma possível grande variação de tempo. Se nós analisarmos, né, Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí vem Gênesis 1:2. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Muitas pessoas, né, muitos estudiosos, eles vão estar falando que existe um intervalo entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2, que esse intervalo é um momento do qual aconteceu o cataclisma, né, a colisão que destruiu o nosso mundo, né? Porque em Gênesis 1:1 nós vemos Deus criando. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a criação de Deus, ela é uma criação perfeita. Deus, ele não cria a imperfeição. Mas em Gênesis 1:2, a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Então, se nós analisarmos, principalmente pela escrita aqui de Moisés no hebraico, ele demonstra um cenário de destruição, um cenário em que realmente a terra não estava em um estado de construção, um estado de perfeição. O que foi construído havia se rompido. E por isso muitos estudiosos vão estar falando que nesse colapso, né, entre o 1:1 e o 1:2, é que provavelmente houve, né, que nós podemos dizer que foi a guerra, né, a guerra angelical, e Lúcifer e seus anjos, né, caíram e foram aprisionados sobre a terra. Obviamente, é uma das teorias, né, uma dos ramos que podemos estar aí estudando e analisando, mas é uma das correntes fortes sobre esse estudo, e é interessante nós estarmos analisando esse quesito, porque realmente existe. A escrita de Moisés dá a entender que houve um momento de separação. A gente só não consegue dizer com certeza o que aconteceu. A escrita de Moisés, ela é uma escrita diferente, e nós, quando nós entramos, né, na parte mais da exegese do texto, nós vamos estar ali nos deparando com alguns conflitos textuais, não de erros, né, mas realmente da forma como Moisés escrevia, por causa da cultura egípcia que ele teve, né, de toda a sua criação. A criação egípcia de Moisés fez ele ter pontos de estrutura para ele estar formando o seu texto. Eu vou concluir a frase. E nessa estrutura de Moisés, geralmente Moisés ele foca no que é o ponto principal, e às vezes ele volta a história antes desse ponto para ele estar contando por que isso aconteceu. E em alguns momentos, principalmente no livro de Gênesis, a gente vai ver esses acontecimentos. Às vezes ele conta um acontecimento importante, e às vezes a gente pode falar, ué, mas como que isso aconteceu? E aí depois, nos capítulos seguintes, ele vai explicar como que aquilo aconteceu. Porque era o jeito egípcio de se contar. Eles contavam o fato maior e depois eles contavam o que aconteceu para chegar naquele clímax da história, né? Regina, pode falar. Wesley, olha só, eu imprimi o material e eu estou perdida aqui porque eu não sei onde você está. Estou tentando olhar pela apostila que o pastor Demetrios mandou no grupo, e eu não estou me achando. Então, a apostila, ela vai realmente dar apoio para você. Pelo volume, então, a gente não vai tirar uma cronológica da apostila. Eu peguei realmente mais a ordem da história da Bíblia. E a gente vai. Mas eu posso passar depois para vocês. Está dando eco. É porque o meu microfone está ligado, Áureo. Eu estou falando com ele. A nossa aula hoje, a gente vai da página 1 até a página 20. É o nosso material de hoje. Então, uma sugestão é que você poderia mandar esses slides para a gente poder seguir por ele, né? Imprimir para a gente poder seguir por ele. Depois. Tá bom, então. Obrigada. Bom, nada.
Leonardo, pode falar. Wesley, quando você falou a respeito dessa separação lá no Gênesis, você estava falando de Pangeia, a separação de terras? Também, a Pangeia também. Aí já é uma outra corrente que se baseia, né, a partir dessa, que fala, né, nós podemos pegar ali também o caso, né, que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, né? Aí já começa a entrar em outras variáveis, mas fala que o Espírito Santo estava pairando sobre as águas porque os espíritos caídos foram aprisionados sobre as águas e o Espírito andava, né? O Espírito Santo andava sobre a face das águas como um guardião, né? E sendo como for, o que é mais importante nesse versículo é a característica de como o Espírito Santo é apresentado. Em todo o Antigo Testamento, aí a gente já entra na parte da cultura hebraica, né, a cultura judaica, toda a primeira palavra em hebraico que é apresentada para descrever uma pessoa, e o Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade, essa palavra é a palavra central que caracteriza tipo assim, o que aquela pessoa simboliza. Assim como no hebraico o nome ele tinha uma grande importância para descrever, né, o significado da vida daquela pessoa, a apresentação de personagens no decorrer da Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, a palavra inicial é o que determina a principal característica daquela pessoa. A palavra que eles colocam para o Espírito Santo é a palavra do movimento. É um espírito que não pode ser domado, ele é indomável, ele está sempre em agitação, ele está sempre fazendo algo. Essa é a característica principal do Espírito Santo pelo próprio Moisés. Mas existe alguma corrente que as maiorias das igrejas seguem? Por quê? Quando você tem várias variáveis, você não consegue ter um discernimento correto do que é correto. Não sei se deu para entender. Então, assim, quando a gente tem essas variáveis, isso abre um precedente enorme para que as heresias elas sejam contextualizadas dentro da igreja. Sim. A minha pergunta é, qual é a corrente que a maioria segue dentro dessas especificações que você disse aí? Entendi. Uma boa parte da igreja não chega a ter mais de 50% alguma das correntes. Mas como é a corrente que, por exemplo, as igrejas pentecostais vão seguir, e elas são uma boa parte das igrejas evangélicas, principalmente no Brasil, é a corrente de que Satanás foi lançado sobre a terra, se colidiu contra o mundo, essa colisão realizou, né, a extinção da antiga vivência, né, a antiga era do planeta Terra, dividiu os continentes e, a partir de então, se inicia a nova vida, né? Essa é a corrente com uma boa parte da maioria dos adeptos. Mas nós temos outras correntes que não vão se basear tanto nisso, né? Por exemplo, a parte de que os espíritos ficavam aprisionados sobre as águas, essa já é uma parte minoritária. É uma parte que chama atenção pela sua visão, mas não é uma boa maioria que defende essa visão. Mas a parte do colapso com o mundo é uma boa maioria que defende essa visão. Professor? Felipe, né? Pode falar, Felipe. Boa noite, pode ser no Jesus. Eu queria estar fazendo também duas perguntas. Uma é acerca do caso da fonte. No caso, de onde veio essa fonte que os egípcios usavam na sua redação ou dissertação, nessa forma literária de falar de uma causa e logo após explicar com mais detalhes, né? E a outra é de como se deu essa revelação a Moisés, talvez se foi a teofonia, uma aparição de Deus. Qual é a fonte que mais tem coerência ou mais aproximação de como Moisés recebeu esses relatos da fundação do mundo? Tá ótimo. Em primeiro lugar, sobre a cultura egípcia, né? A cultura egípcia, desse caso de como eles contam histórias, isso vem pelo estudo de como a própria cultura egípcia transcrevia suas histórias.
Se nós formos hoje mesmo no Egito, em palácios, em placas, em construções e nas pirâmides, nós vamos ver como eles montavam as suas histórias. Geralmente, se você pegar alguma imagem, né, dos hieróglifos, eles geralmente vêm com uma figura maior por cima e figuras pequenininhas logo abaixo dela. Aquilo ali era como se fosse a figura maior, era o ponto-chave do que eles queriam contar. Era o personagem principal. Tem aluno pedindo para entrar. Isso que eu ia dizer agora. Perdão te interromper, mas eles estão gritando lá no grupo. Não, tá certo. Então, quando nós pegamos, geralmente eles esculpiam a parte principal da história sobre, e aí vinham em colunas, embaixo dessa figura principal, o que era a história que dava aquele grande impacto que eles queriam contar. Então, isso... pergaminhos também tinham o mesmo quesito. Geralmente tinham um grande desenho, a parte central, e depois eles iam descrevendo o que simbolizava aquilo. Toda a parte deles, eles contavam pelo o que eles chamam, né, de o que glorificava a história, a parte central, e depois como aquela história se decorreu para chegar até aquele ponto. Isso daí faz parte da cultura egípcia antiga, né? E sobre como Moisés recebeu a palavra, né? Moisés, ele inicia a sua escrita do Antigo Testamento no deserto, quando ele já tinha passado por um bom período. Moisés, ele foi educado de forma egípcia, mas a palavra ela é muito bem clara também de que ele nunca foi ignorante de que ele era hebreu. A mãe dele, desde criança, como a ama dele, né, ela instrui ele na cultura, tanto que ele sabia que quando o hebreu estava apanhando do soldado egípcio, ele sabia que era alguém do povo dele, por isso que ele foi defender. Então, às vezes a gente vê filmes, séries, essas coisas que demonstram, né, que Moisés se choca quando ele descobre que ele é hebreu. Isso é falso. A Bíblia fala que desde criança ele sabia, ele foi instruído de que ele era um hebreu e de que aquilo foi uma forma que a mãe dele conseguiu salvar a vida dele. Mas toda a tradição judaica, né, a tradição hebraica ali no momento ainda, toda a tradição ela era feita de forma oral. Então, o próprio povo ia passando de geração em geração, tanto que o próprio Moisés, né, vai falar como ordem de Deus, né, passem essa lei de geração em geração, instrua o menino. E é muito interessante porque Moisés vai falar a palavra, além de instruir, ele fala assim, inculque essa lei na cabeça das crianças. O inculcar é realmente de bater na tecla, falem, repitem e a cada dia voltem a falar sobre a lei de Deus. Não deixem que eles se esqueçam da lei do seu Deus. Então, quando ele chega no deserto, Deus começa a orientar a Moisés de que o povo precisaria ter como checar aquela lei. Eles precisariam saber como voltar aquela lei por eles mesmos, já sabendo do que iria acontecer. Então, a partir daquele momento, Moisés começa a catalogar por algumas coisas do que ele já sabia e muitas coisas de revelações dos momentos que ele tinha com Deus no monte ou dentro do tabernáculo. Ok, muito obrigado, professor. Muito obrigado. Camilo, pode falar. Ah, não, o Camilo é para entrar, perdão. Ele está com a mão levantada. Isso, liberar. Tem mais alguém para entrar? Eu acho que aqui já acabou já. Beleza. Ele entrou agora. Camilo está participando. Boa noite, a paz do Senhor. Paz do Senhor, Camilo. Tudo bem? Nada, tudo bem. Professor, Matheus aqui. A pergunta que o amigo fez, então, da forma que Moisés chegou, foi de forma oral? A forma que... Sim. Sim. Obrigado. Uma boa parte foi oral. Por exemplo, se nós... Aí aqui a gente pode... Deixa eu só verificar, mas eu acho que no nosso próximo slide a gente já vai falar de outra parte. A gente já vai falar de Adão e Eva, né?
Vamos entrar em Adão e Eva, que a gente vai falar sobre como Adão e Eva fizeram essa transição oral de como foi a lei de Deus e todo esse encontro que a humanidade teve. Adão e Eva fizeram uma boa parte dessa transição oral e por isso que é interessante a gente analisar esses pequenos pontos, porque na história de Adão e Eva, a gente vai entender de que muitas coisas o próprio povo já sabia. E Moisés não achou tão interessante escrever, porque, tipo assim, já estava naquele conceito tão comum que algumas coisas ele foi só pontuando. E a gente vai ver alguns textos de como a gente vê que Moisés já tinha essa mentalidade. A escrita de Moisés tinha uma diferenciação muito grande. O Gênesis tem uma forma muito diferente de se escrever. 4 aulas vai ser pouco, hein, Wesley? Por isso que eu deixei o Gênesis para uma aula só. Eu sabia que ia dar isso. Não tem como. E aí a gente chega aqui, né? A origem do pecado. O casal original, né? Ele é criado ali. Tem pessoas que creem que foi feito no mesmo dia, mas a palavra vai dizer que o homem foi criado no deserto e guiado até o jardim, e a mulher foi criada dentro do jardim. Então, houve diferença do tempo de criação de um para o outro. É porque Deus vai falar, né, aqui Moisés vai falar, né, em 2 momentos. Criou Deus o homem e a mulher e assim os fez. E depois, em Gênesis 2, ele vai falar dessa divisão de tempo de Deus ter criado o homem e depois Deus ter criado a mulher. Porque o homem ele trabalhava já no jardim antes da criação de Eva. E depois, por ele não se fatigar, não é a palavra correta, né? Tem muitas pessoas que falam, Adão, ele estava inconformado com o seu trabalho, Adão, ele via que todos os animais tinham um par, uma fêmea. Isso é muito complexo a gente chegar nesse raciocínio, porque isso, de certa forma, iria ferir a própria identidade de Deus. Quando Deus cria Adão, Adão ele é a criação definitiva de Deus. E Deus se relacionava com Adão todos os dias. Ele tinha contato com Adão. Então, de certa forma, a gente falar que Adão ele reclamou, se queixou com Deus de que ele queria uma parceira, isso daria, de certa forma, dar a entender de que o relacionamento de Adão com Deus não era suficiente. Se Adão ele não tinha entendimento de nada e ele não era corrompido por outras coisas, então nós entendemos que em Deus, Adão ele tinha a sua total plenitude. E Deus, pelo plano dele de criar a família como primeiro ministério, aí sim é o propósito de Deus criar Eva, não por uma queixa de Adão. Poxa, Senhor, o Senhor criou um monte de fêmea para todos os animais e para mim eu não tenho nada, eu fico aqui sozinho. Não havia solidão no Éden, não havia tristeza, era o estágio de perfeição da humanidade. Então a gente não pode pensar de que Adão estava sofrendo, estava triste. Adão ele era completo, ele era perfeito em Deus. E Deus, na sua perfeição, ele quis ir além. E aí Deus cria o casal original, né? Tá. Aí existe, né, o caso da queda. O caso da queda ele é complicado porque muitas pessoas, né, aí aqui a gente entra na escrita também de Moisés. Aonde estava Adão quando Eva foi tentada? Professor, licença aí. O pastor Demétrio pediu para o senhor liberar algumas entradas. Não tem ninguém pedindo para entrar agora, não. Ah, tá. Ele mandou uma mensagem aqui no privado. Deve ser das outras pessoas que estavam pedindo, né? Ah, tá. Tá ok, tá ok. Eu olhei aqui, não tem mais ninguém pedindo, não. Tá, breve. Deixa eu voltar aqui. Tá.
Então, um outro ponto que nós podemos chegar é onde estava, né? Onde estava Adão no momento da queda. Eva estava sozinha, Eva estava próxima de seu marido. A palavra vai dizer que ela teve ali o seu momento de diálogo ali com a serpente, e a serpente, de certa forma, né? É só um adendo, mas essa corrente ela não tem muita força, mas alguém pode ter ouvido de que a existência, né, o conhecimento do que a humanidade entende como um dragão era o que era a serpente, porque a serpente ela foi mutilada, né, ao ponto dela ficar somente rastejando após a queda. Foi o castigo da serpente. Então, tem muitas pessoas que acarretam este caso, né, dela ter sofrido, né, a penalidade da serpente ter ali perdido seus membros, é de que a imagem da serpente antes da queda era o que o imaginário humano hoje entende como o que é um dragão. Mas sem fundamentos, daí é pura especulação, mas vale aí como entendimento de uma das visões que existem por aí. Mas nessa consequência da queda, aí existe, o ser humano passaria a ter sofrimento, né, dor, cansaço pelo seu trabalho. Ele já trabalhava, né, mas isso não gerava enfado nele. E a mulher, né, passa a ter dores, né, dores no parto, e a serpente ela é mutilada, passando a rastejar. E aí existe a aliança adâmica. A partir da aliança adâmica é quando Deus fala. Nós falamos adâmica, né, mas Deus fala diretamente apontando para Eva, de que pela descendência de Eva sairia aquele que esmagaria a cabeça da serpente. No momento em que Deus poderia, né, como as pessoas imaginam, se Deus quisesse, ele poderia simplesmente, vocês pecaram, então eu acabo aqui com o casal original, extermino a humanidade, e se Deus quisesse, reiniciava, fazia o que quisesse, mas Deus ele já havia o seu plano traçado. E aí é onde nós entramos, né, de que Deus ele nunca é pego de surpresa, né? Deus ele tem o seu plano. A palavra vai dizer que o cordeiro imaculado, né, ele já tinha sido sacrificado antes da fundação do mundo. Então aqui a gente vê realmente que o tempo de Deus ele é de uma forma atemporal. Ele vai muito antes, né? Deus ele não anda pelo tempo. Deus ele está no ontem, no agora, e ele já está no amanhã, ao ponto de que o livro do Apocalipse ele já é um livro selado. O livro que conta toda a história, ele já está fechado. Então, Deus ele está em todos os tempos. Deus já está na próxima eternidade. Então, por isso que nós não conseguimos calcular o tempo de Deus. E nesse ponto de quando o casal cai, é que aqui a gente vê uma forma bem complexa da escrita de Moisés. Quando Caim, né? Quando Caim e Abel eles têm ali a sua luta, eles vão estar dividindo ali o seu problema, né, por causa de Caim ter oferecido um sacrifício que Deus não se agradou. Mas Abel ofereceu um sacrifício que agradou a Deus. E muitas pessoas se perguntam, poxa, mas Caim ofereceu o melhor de sua plantação, de sua colheita, e por que Deus não aceitou isso? Tem pessoas que chegam a dizer de que a culpa do assassinato foi de Deus, porque Deus não aceitou a oferta de Caim. Mas aqui a gente vê o que estava entranhado no conhecimento. Por que Abel ofereceu um sacrifício de sangue? Porque Adão e Eva, quando eles foram expulsos do Éden, Deus ele não aceita, né, aquela vestimenta de folhagens, e ele mesmo fala que Deus fez as vestes de animal para eles. Nesse contexto de Deus ter feito as vestes, e naquele mesmo momento Deus ter feito, né, ali o pacto com Adão e Eva, né, de que a linhagem deles iria trazer o Cordeiro Imaculado, essa aliança ela foi material, ela aconteceu realmente.
Deus ele demonstrou para o casal original de que a partir daquele momento a sua aliança seria feita pela purificação do sangue, pelo sacrifício de um animal, fazendo um holocausto e oferecendo aquilo para Deus. O cheiro, né, a palavra vai falar que o cheiro da gordura ele se transforma como uma essência e é agradável a Deus, porque é um sacrifício sendo ofertado a Deus. Então, essa tradição foi passada de Adão e Eva para os seus filhos. Então, a gente tem um entendimento de que Caim e Abel sabiam de que para se comunicar com Deus, eles tinham que oferecer sangue. E Abel oferece o que Deus queria, mas Caim, ele não oferece o que Deus queria. Caim, ele quis oferecer o que ele achava que ia ser bom. Ah, é isso que eu tenho, é isso que eu vou oferecer para Deus. E aí, tanto que Deus ainda para conversar com Caim. Ele fala, eu estou vendo a maldade querendo entrar no seu coração. Mas se você se converter do seu caminho, ainda há tempo de corrigir isso. Mas se você der abertura, o mal vai tomar o seu coração. Deus ainda tira tempo para conversar com Caim. Pode falar, Leonardo. Ô Wesley, você me perdoa, mas a minha internet caiu. Você pode voltar só no pedacinho que você falou? Caiu na hora que você falou a respeito da a forma da serpente. Como que era? Porque assim, a gente tem uma ideia que a forma da serpente, ela parecia com... Ela tinha pé, ficava em pé igual pessoas. Sim, sim. A ideia que nós temos é essa, que ela era, a grosso modo assim, parecia uma lagartixa gigante, não sei. Eu não sei. A ideia então, que dá é essa. Aí, essa ideia que a gente tem, porque logo Deus fala que ela vai rastejar sobre o seu ventre. Isso. Né? Então, assim, se ela vai rastejar sobre o seu ventre, qual a ideia que a gente tem? Então, ela andava? Então, eu falei, não é uma corrente muito bem aceita, mas o coletivo do nosso entendimento do que hoje é um dragão é o que as pessoas falam que era a serpente antes dela ser mutilada. Era um ser realmente mais robusto, que é da onde o ser humano tirou esse imaginário do que é um dragão hoje. Porque o dragão é um ser totalmente imaginário, né? Só que a Bíblia ela fala muitas vezes sobre o dragão. Ela vai apresentar no Apocalipse o adversário final como o dragão. Então, esse imaginário do ser humano do que é um dragão é o que as pessoas apontam de como era a serpente no Jardim do Éden. Ok, obrigado. Beleza? Nada. Então, retornando aqui, Adão e Eva, eles iniciaram, eles tinham um contato, conversavam com Deus todos os dias no Éden, e eles iniciaram essa tradição oral de passar como que Deus criou as coisas, como que era o diálogo dele, como se comportar, como fazer sacrifício, como se comunicar com Deus. E por isso Deus não aceitou a oferta de Caim, porque ele, sabendo como seus pais tinham falado, para se comunicar com Deus, nós temos que fazer um holocausto. Nós temos que oferecer sangue, matar um animal e oferecer para Deus, sacrifício vivo, que já era o simbolismo, né, a tipologia de Cristo sendo sacrificado, o cordeiro vivo sendo imolado na cruz. Então, Caim ali, ele afrontou Deus oferecendo algo que Deus já tinha ensinado e Adão e Eva já tinham passado para eles. Professor? Pode falar. Só um reforçozinho aqui também, no caso de muitas pessoas, né, pensam que houve uma injustiça da parte de Deus, mas o próprio Senhor fala para ele, se bem fizerdes, você será aceito. Sim. No caso, deixando a condição que ele sabia o que era o certo a fazer, e se ele fizesse, seria aceito. Ou seja, talvez hoje houve um egoísmo da parte dele, e um relaxo de ele tentar oferecer algo a Deus, sabendo que Deus já não aceitaria aquilo. Já houve uma intenção dele, já foi com aquela intenção, só para ter um reforço e tirar talvez da mente das pessoas que houve injustiça da parte de Deus, que Deus devia deixar para lá, mas muito bom essa explicação. Sim, e nisso daí entra o quesito, né, de que a gente fala, né, não importa se tem
mas tinha boa intenção, de qualquer jeito, Caim queria se comunicar com Deus, mas existe o jeito certo de falar com Deus. Nós não podemos criar o nosso jeito. Seria querer ensinar o Criador a como fazer as coisas. E Deus, ele tem a forma dele. Nós temos que nos comunicar, nós temos que nos portar, nós temos que seguir com Deus da forma como ele nos instruiu. A palavra vai ser muito bem clara, né? Aí agora a gente pode fazer um pequeno paralelo, puxando para Jesus falando, né? Eu falei assim, aquele que cumpre os meus mandamentos, esse será amado de meu Pai, e eu o amarei. Ou seja, Deus ama aquele que cumpre os seus mandamentos. Não, assim, Deus ama toda a sua criatura, Deus ama o pecador, mas ele só odeia o pecado. Nós fomos escolhidos quando nós éramos ainda inimigos de Deus. Nós fomos feitos purificados por Cristo, e aí sim nós fomos redimidos quando nós cumprimos os mandamentos de Deus. Ainda no Novo Testamento, na Nova Aliança, existe a lei de Cristo. Mas aí já é assunto para um próximo professor, numa próxima modalidade. Vamos dar continuidade aqui, então. E aí entra a corrupção do homem. A palavra corrupção, ela é uma das palavras mais centrais de toda a Bíblia no que se aponta do ser humano. Porque às vezes a gente fala, às vezes a própria palavra pecado, ela pode ser uma palavra muito, como que a gente pode dizer? Muito complexa de estar entendendo. Eu falei, mas o que é pecado? Quantas pessoas, né? A gente vê aí vários pastores abrindo caixinha, as pessoas perguntando as coisas mais diversas, né? Vamos dizer assim. Eu assim, isso é pecado? Isso é pecado? Isso é pecado? Isso é pecado? O pecado é qualquer coisa que fere a lei de Deus. Se vai contra a lei de Deus, isso é pecado. Se quebra mandamento, é pecado. Então, a corrupção, às vezes a gente escuta essa palavra, né? A gente pensa em político. Político é corrupto. Mas o ser humano, ele é corrupto. O ser humano, ele se corrompe. Quando o casal original, ele ingere do fruto da árvore, né? Do conhecimento do bem e do mal, a partir daquele momento que eles tanto almejavam, né, ser como Deus, eles se tornaram conhecedores do bem e do mal. Só que o quesito é aquilo. Assim, Deus criou o bem, Deus criou o mal, Deus ele é bom se existe o mal, se Deus cria tudo e existe o mal, então como que a gente lida com a bondade de Deus? Deus realmente é bom, ele é 100% bom, então existe yin e yang, Deus é um pouco mal porque ele criou o mal, aí existe todas essas analogias. O quesito é que Deus criou todas as coisas, só que Deus em sua santidade, em todo o seu poder, Deus ele não pode ser corrompido pelo mal. Só que o ser humano, ele não é no mesmo nível que Deus. Nenhuma criatura é do mesmo nível que Deus. Então, o ser humano, pelo conhecimento do mal, ele foi corrompido pelo mal. A corrupção é tudo aquilo que nos afasta da direção de Deus, nos tira do caminho do Senhor. Então, tudo aquilo que nos puxa para o lado do nosso pecado, né? Tiago vai discursar muito sobre isso em sua carta, né? Que nós pecamos quando nós somos indagados pelo mal, pelo aquilo que nos atrai, pelo aquilo que gera cobiça em nós para estar desejando aquilo que não é de Deus. Então, tudo aquilo que nos afasta de Deus é a nossa corrupção moral, porque nós estamos ali tendo conhecimento do bem e do mal, e nós nos tornamos tendenciosos a sempre praticar o mal. Por isso que nós nos tornamos corruptos e no Senhor nós somos resgatados dessa corrupção que nos levaria à perdição e à morte eterna. E essa corrupção destruiu as gerações seguintes, né? Essas gerações foram até o grande dilúvio, ao ponto de Deus achar sobre o mundo inteiro apenas um único justo, que era Noé, e sua família, que foram salvos. E aí a gente conhece toda a história, né? E com isso,
É muito interessante a história de Noé, porque quando nós falamos, né, sobre a justiça de Deus, sobre como Deus executa, em Isaías ele vai estar usando um termo, né, e ele fala muito bem, né, fala assim, eu sou o Deus que cria o mal e faço coisas terríveis chegarem até vocês. E as pessoas falam, mas Deus cria o mal, e a palavra depois vai dizer que o Senhor não tenta ninguém, e nós não podemos falar isso, porque Deus, ele não pode ser tentado, logo ele não tenta ninguém. Só que a palavra que Isaías está usando para eu crio o mal é a palavra de adversidade. Deus, ele cria a adversidade, Deus, ele cria aquilo que irá gerar o desconforto no ser humano por estar pecando. A justiça de Deus em estar tratando com a humanidade por ela ter se corrompido. Professor, o Senhor... Deixa eu ver aqui, perdão. Juliana. Professor, o Senhor não disse onde Adão estava no momento da queda? Ah, sim. Então, é uma pergunta da qual a gente não consegue afirmar, né? Muitas coisas no Gênesis a gente não consegue afirmar, né? Mas uma boa parte das correntes dizem que Adão estava, se não ao lado de Eva, ele estava junto com ela. Porque a aliança deles, eles não viviam num desacordo de eu vou cuidar da parte sul do jardim e você fica aqui tomando conta da parte norte. Eles não se dividiam, não existia esse conceito. A unidade ali da perfeição da criação determina que eles sempre andavam em par, sempre andavam juntos. Então, o momento ali da queda, tem gente que fala, né? Fala assim, e se Adão não tivesse aceitado comer o fruto? Adão aceitou comer o fruto porque ele estava com Eva. Ele também foi convencido pela serpente. A serpente estava conversando com Eva, mas Adão, ele estava junto. Ele foi conivente com o erro. Por isso que o casal caiu junto na mesma situação. Até baseado nisso, tem um livro muito bom chamado O Silêncio de Adão. Tratando sobre um livro muito bom para casais, tratando nesse aspecto. A falta de posicionamento de Adão na hora do ato do diálogo com Eva, que possivelmente pela interpretação estava explícito que ele estava ao lado dela, pelo modo imediato que logo assim o texto fala que ele pegou e também comeu. Então o livro também é muito bacana, que indicaria também para estar trabalhando nessa linha de interpretação. Seria um livro muito bom. É muito bom mesmo. Porque tem pessoas que criam, né? Porque ainda que Adão não estivesse ao lado dela, Adão, ele sabia como era o fruto. Eva pegou o fruto e levou para ele, né? Se a gente pegar o conceito de Adão estava longe e ela apresentou. Ele pega o fruto e ele come. Então, tipo assim, ainda que ele estivesse longe, ele foi conivente de qualquer jeito, porque ele viu o fruto, ele levou à boca e ele comeu. Em momento algum ele se tornou enganado. Não era uma fruta, todas as frutas do Éden eram parecidas, então ele comeu sem saber o que era. Não, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Então ele foi conivente com o erro. Por isso que os dois foram expulsos. Mas esse livro realmente é muito bom. Então, voltando, né, aqui para Noé. No caso de Noé, quando Deus, né, ele executa ali a sua justiça, né, tem muitas pessoas que falam, né, assim, poxa, é estranho o texto porque fala que Deus se arrependeu, né? Deus, ele se arrependeu da criação e conversou entre a Trindade, né? Desçamos e vamos lá eliminar a humanidade porque eu não me agrado mais das obras que eu fiz. E aqui entra mais uma vez a forma como Moisés escrevia. Moisés, na sua escrita, muitas vezes, ele tem que tentar deixar de uma forma entendível o que Deus expressava. E aí ele tem que passar de uma forma humana.
E aí é quando a gente começa a entrar, né, na parte mais antropomórfica de ali, né, de quando o conceito de Deus, que é algo eterno, transcendental, tem que ser explicado por sentimentos e por emoções e por pensamentos e palavras humanas. Então, Moisés, provavelmente, né, ele vendo ali talvez a ira de Deus, né, a palavra vai falar que a ira de Deus é uma ira santa, e como que nós entendemos, mas como que uma ira pode ser santa? Então tem certas coisas, atributos de Deus, que eles estouram realmente a nossa limitação de poder explicar. Um dos principais fundamentos da teologia é a gente entender de que nem tudo a gente vai conseguir entender. É impossível nós conseguirmos compreender a mente de Deus, que vai muito além dos nossos pensamentos. Então, aquilo ali, a forma como Moisés escreve, foi a limitação humana de tentar deixar entendível o que ele viu Deus expressar para ele, de o que ele estava sentindo e como foi aquele momento para a Trindade estar descendo. E quando a gente fala desse quesito do colapso, né, de Deus estar trazendo ali a adversidade contra a humanidade pecadora, gente, para pensar no cenário. Noé e sua família, dentro da arca, começou a chover e uma boa parte, aí agora entra na maioria, a maioria das correntes expressam de que até aquele momento não havia chuva, porque a palavra fala de que a terra ela era germinada, né, por fontes de águas que brotavam da terra, não havia chuva ainda. E Noé constrói aquela arca por 120 anos. A situação psicológica daquilo, da família, dos filhos, da esposa, todo mundo, aquela família, né, sendo tomada como chacota. E aí eles entram na arca, começa a chover, e aí, de repente, começa uma multidão de gritos de pessoas, homens, mulheres, idosos e crianças gritando. Teve uma vez que eu vi um pastor, não lembro agora o nome, mas ele falava assim, imagina o homem pecador tendo que mentir para o seu filho, dizendo que ia ficar tudo bem. E toda a vida fora da arca foi morta. Imagina esse cenário. Esse cenário é o que aconteceu na Arca de Noé. Às vezes a gente pensa muito no, poxa, Deus salvou, Deus veio ali e restaurou a humanidade, mas Deus ele exterminou a raça humana através do dilúvio, salvando somente uma família que foi tomada como justa. E isso é muito impactante porque a gente vê realmente como é a justiça de Deus, o poder de Deus. Às vezes no nosso cotidiano, né, ali na igreja, às vezes a gente está ali louvando, vendo louvores, vendo letras, né? Eu gosto muitas vezes de prestar atenção realmente no que quer dizer a letra. E quantas músicas, né, nós louvamos falando sobre Maranata, falando sobre a volta de Cristo. E a volta de Cristo ela será um colapsar do nosso mundo. O final de Apocalipse é uma nova terra vindo sobre essa, porque este mundo será resetado, assim como foi nos tempos anteriores. O arco-íris, né, a aliança noética, ela vai ser uma aliança de que Deus não destruiria o mundo novamente com água, mas a próxima destruição, pelo que dá a entender em todo o Apocalipse, será uma destruição por fogo. Então, esse é o nosso encaminhar, né? Noé é o nosso exemplo de Apocalipse dentro do Gênesis. E com o tempo, né, as genealogias ali foram crescendo até chegar ao ponto da Torre de Babel. E a Torre de Babel, ela é o puro exemplo de tudo isso. Por isso que nós estamos falando sobre a corrupção, né? O ser humano, ele é corrompido, ele sempre vai tender a fazer coisas erradas. Então, Deus salvou uma família justa, essa família justa se corrompeu ao longo do tempo, gerou vários outros povos, e aí Deus faz a separação das línguas, para que os povos não se unissem novamente daquela forma, porque a união de todos os seres humanos
em propósitos negativos, né, que tendem ao mal, isso iria deixar cada vez pior a humanidade. E se toda a humanidade perversa se unisse em um único propósito, o povo não conseguiria ser separado para que a aliança de Deus estivesse cumprindo. O separar dos povos das línguas foi exatamente o que vai desencadear para nós chegarmos em Abraão. É um outro povo, uma outra cultura, uma outra língua, e Deus escolhe daquele povo alguém para estar iniciando a sua aliança. Todas as coisas da história do Gênesis da Bíblia vão ser de acordo com o que Deus definiu para que acontecesse a história de Cristo. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse é isso, é a história do Salvador, né? A história de Jesus. E ela vem desde seus antepassados, vai chegar nos testamentos a história de Jesus e depois a história de Cristo, que é o próprio corpo do Cristo. E aí, né, nós chegamos exatamente na eleição abraâmica, né, a aliança que Deus faz com Abraão. Abraão, ele foi eleito a ser o pai da fé, a ser aquele que estaria dando o início, né, a toda uma nova geração, essa geração que é a geração hebraica e depois a judaica. Abraão, é muito interessante nós pensarmos em Abraão, porque Abraão ele vai ter o momento que ele vai se encontrar com Melquisedeque, e Melquisedeque ele já era rei, e era profeta, e era sacerdote de Deus. E se Deus ele já tinha alguém que servia a ele, por que Deus chama Abraão, que era de um povo idólatra? Seu pai construía ídolos, e ele era uma pessoa que não cria em Deus. Deus realmente teve que criar toda uma história com Abraão. E é interessante nós pensarmos que já haviam pessoas que já serviam a Deus. Já haviam pessoas no mundo que já eram pessoas que cultuavam e louvavam o nome do Senhor. E Abraão ele tem que passar por toda a sua jornada para se tornar o pai da fé. E ele se encontra com Melquisedeque, que já tinha, muito antes dele, a sua própria jornada com Deus. A eleição de Abraão, ela demonstra para a gente de que Deus realmente, né, e isso em vários personagens da Bíblia, Deus, ele tem o prazer em transformar histórias. Deus ele poderia muito bem ter iniciado já o seu povo com Melquisedeque, com outro servo dele, com outras pessoas que já estavam caminhando com Deus, mas Deus ele retira Abraão de sua parentela, chama ele, faz uma promessa para ele, que ele não fazia ideia para onde ir, o que era, como que ia acontecer, o que ele ia ter que fazer. Deus põe fé no coração de Abraão, e Abraão segue a Deus através de sua fé. E isso demonstra, né, essa característica muito forte de Deus em fazer alianças. A palavra inteira, né, nós já vimos a aliança abraâmica, a aliança noética, e agora nós estamos na aliança, nós vimos a aliança adâmica, né? Adâmica, noética, e agora nós estamos na aliança abraâmica, né? Que é a aliança da qual Deus escolheu o povo que ele gostaria de levantar para dali vir a linhagem que seu filho nasceria, né? O Cordeiro, o Cristo Jesus. E aqui, né, nós vemos, né, Agar e Ismael, um gatilho, né, para o que nós vemos hoje, né, acontecendo lá em Israel, todas as guerras, aquele clima político e complicado naquela região por deslizes do nosso primeiro patriarca, né? E é muito complicado nós analisarmos isso, porque Ismael, óbvio, né, ele gerou muitos e muitos e muitos e muitos povos até chegar realmente, né, no que nós conhecemos hoje nos povos muçulmanos, mas eles realmente se professam como descendentes, né, deste povo, deste personagem,
E, através disso, nós temos uma grande dificuldade de estar expressando isso, porque Deus não havia prometido através de outra pessoa que não fosse Sara, mas aqui nós vemos, né, o caso que nós falamos, né, muitas vezes na nossa vida nós queremos dar uma ajuda para Deus, né? E nessa tentativa de tentar ajudar Deus, nós acabamos atrapalhando e causando muitos outros conflitos que não era para nós passarmos, por falta de obediência e de crer realmente na palavra de Deus. Se Deus deu a palavra dele, era para ter confiado naquilo. Mas aí a gente vê, e isso é a própria índole, né? É a nossa corrupção. Às vezes a gente quer facilitar as coisas porque nós mesmos não conseguimos crer da forma que o Senhor pede que nós venhamos estar tendo fé nele. E aí nós chegamos, né, nos próximos patriarcas, chegamos a Isaac. A história de Isaac na Bíblia ela é bem curta, ela não se aprofunda muito na história de Isaac, só dá ali, né, o próximo gatilho de que Isaac estaria tendo, né, Esaú e Jacó. Esaú vende sua primogenitura e existe, né, todo aquele conflito. Jacó foge, Jacó ele tem a visão, né, dorme no deserto e tem a visão da escadaria com os anjos subindo e descendo. Tem lá os seus 14 anos na casa de seu tio, casa com duas de suas primas ali, né? E com ela ele tem, né, as 12 tribos, né, os 12 filhos. E com isso vai ter a luta do anjo, né, do anjo com Jacó, perguntando para ele, né, assim, qual é o seu nome, né, quem é você, para estar quebrando realmente aquele ciclo, para que Jacó realmente estivesse entendendo quem ele era com Deus, até porque ele era tomado, né, como um mentiroso, como aquele que trai, aquele que quer tomar o que não é seu, e a partir dali, né, Deus inicia a partir dali, então, fazendo pacto com Jacó, o chamando de Israel, e a partir de então, né, aquele que luta com Deus, né? E muitos povos, os egípcios principalmente, né, quando eles ouviam falar do povo hebreu, eles achavam muito estranho o quesito, né? Principalmente os egípcios, que tinham muitos deuses, eles achavam muito estranho o quesito do próprio povo falar de que eles lutavam com o seu Deus, né? Porque eles tinham a mentalidade de que aquele povo, ele era um povo que devia ser realmente escravizado, porque se aquele povo fazia lutas contra o seu próprio Deus, então como que aquele povo não deveria ser dominado, né? Os próprios egípcios tinham uma visão deturpada de quem eram os hebreus. Só que aquele que luta com Deus não é lutar contra Deus, é aquele que luta com Deus ao seu favor, é aquele que luta com Deus nas causas que Deus quer. A unidade, né? Estar em concordância com Deus, não se tornar um adversário de Deus, senão aí entraria as palavras que são denominadas para o próprio inimigo, né? Que é o adversário, né? Mas ali ele realmente é tomado como alguém que está fazendo partido com Deus. Só que os povos demais que Israel se encontrava não conseguiam entender essa profundidade do que era a aliança de Deus com Israel. E aí nós chegamos em José. Não dá para a gente, infelizmente, gastar tempo, né, falando sobre a túnica, sobre todas as coisas, né? Mas os sonhos de José, eles realmente são um despertar e um toque de Deus na história ali para estar guiando. Esse quesito de José é muito importante aí aqui a gente já está chegando no final do livro de Gênesis, é muito importante nós estarmos nos dedicando a isso, porque na história de José, ele vai estar falando quando ele conversa com seus irmãos, né? Quando acontece ali o jantar, que ele se revela, né, como José para os irmãos. Os irmãos vão falar, nos perdoe, né? Nós vendemos você e você veio para cá,
E aí José, ele começa o seu discurso falando, realmente, vocês me venderam e por isso eu vim para cá e passei muitas dificuldades, mas agora eu estou aqui em posição de poder trazer liberdade e poder salvar vocês, né? E aí José, ele muda o discurso dele. José inicia o discurso concordando com os irmãos de que eles haviam enviado ele, vendido, e ele foi para lá. E aí José muda o conceito do diálogo dele, falando, eu falei assim, mas foi o Senhor que me enviou de antemão para que eu pudesse estar em posição de trazer salvação sobre vocês. Então a gente vê essa dualidade de foram os irmãos que enviaram José ou foi Deus que enviou José através dos irmãos? E a palavra, ao decorrer da Bíblia, nós vamos ver muito essa dualidade que nós chamamos de um paradoxo. Existe um livro que é do... Nossa, me fugiu o nome do autor. Se eu não me engano, é do Carson. Deixa eu só conferir aqui. Isso. É do D.A. Carson. Depois eu posso mandar lá para vocês lá. É a soberania divina e a responsabilidade humana. Esse termo nós consideramos, né? As pessoas falam que é como se fosse um paradoxo, né? De quando duas verdades se chocam, só que elas não se eliminam. São duas linhas que andam em paralelo, e essas linhas elas andam ao decorrer da Bíblia inteira, de como Deus ele é soberano sobre todas as coisas e determina todas as coisas, e como ainda assim existe a responsabilidade humana. Então, em muitos momentos nós vamos ver Deus decretando coisas e ao mesmo momento, e Deus depois vai falar, por exemplo, nós podemos ver, né, em Deuteronômio 30, Deus falando, né, eis que ponho hoje diante de vocês a bênção e a maldição, escolha, pois, a bênção para que te vás bem. Então, Deus mesmo está colocando diante deles, né, o bem e o mal, a bênção e a maldição, e Deus fala, escolha, pois, a bênção. Então, ao mesmo tempo que existe a escolha sendo imputada por Deus, também existe a vontade absoluta e a soberania de Deus, e essas duas verdades não se anulam, elas são uma verdade que o ser humano não consegue descrever, por isso que é um paradoxo bíblico, só que esse paradoxo ele não se anula. São duas verdades que caminham juntas dentro das Escrituras. É humanamente impossível de entender, mas são verdades que estão ali, e isso acontece do Gênesis ao Apocalipse. Várias e várias e várias vezes nós vemos essas duas vertentes acontecendo. E o caso de José é uma das mais conhecidas da Bíblia, né? De quando existe esse contraponto de que os irmãos enviaram, só que Deus enviou antes José, porque Deus já era Deus soberano, já sabia que haveria necessidade de José estar lá, mas os irmãos venderam pela sua arrogância, então Deus ele se usou da maldade do homem para aquilo, para estar promovendo o que era o seu próprio plano. Então nisso a gente vê que os planos de Deus são infalíveis, porque ele coordena todas as coisas. E aí chega a libertação, né? Na libertação, o povo, os hebreus, eles vão para o Egito, e no Egito eles vão estar se acomodando ali. A palavra vai falar que enquanto José viveu, todos os hebreus tiveram uma boa estadia ali, foram prósperos, cresceram muito, se multiplicaram tanto em gado como em povo, e foi passando até que chegou um novo faraó. Não fala se foi o seguinte, né? Existe ali um estudo aproximado que tenta definir, né, exatamente quem era o faraó. Geralmente ficam oscilando entre dois faraós ali. E esse faraó não conhecia José e não conhecia essa aliança. Essa aliança, ela realmente era uma aliança verbal, não existia uma lei que dava liberdade para os judeus. Então, como o povo cresceu muito, os egípcios dominaram
Israel, dominaram, né, ali os hebreus ainda, e os escravizaram, fazendo eles sendo, né, forçados a trabalharem para ter o seu sustento. Obviamente, um estado de escravidão e sendo forçados da forma mais drástica e recebendo o mínimo possível, né? Realmente só a sua vida ali no caso. E no quesito da libertação, Deus ele vai estar levantando Moisés, né? Como nós já falamos, Moisés, ele foi liberto pela sua mãe ali, né, de estar sendo assassinado quando criança, e Moisés foi criado como egípcio, mas tendo a ciência de que ele era hebreu, e Moisés ele vai passar por todas essas fases, né? Criado como príncipe, se tornou um assassino, de assassino ele passou a ser um fugitivo, se tornou um pastor de ovelhas no deserto, para depois ele voltar e ser o libertador de seu povo. De príncipe a assassino, a média é de que ele tinha 40 anos. E aí, de assassino, fugitivo e pastor no deserto, mais 40 anos, até ele estar recebendo o chamado de Deus para voltar. Então, quando Moisés retorna, ele já tinha ali aproximadamente os seus 80 anos de idade. Já era um ancião, né? E a palavra mais marcante que nós vamos estar vendo em toda essa libertação do povo é a opressão. A opressão, ela é um termo que nós vamos estar vendo tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, em quesitos diferentes. Mas a opressão é sempre algo que se coloca sobre o povo de Deus. Aqui no caso dos hebreus, era uma opressão realmente física. Era uma opressão do qual o povo estava sendo realmente opresso pelos egípcios que estavam escravizando eles, e por causa dessa escravização, eles não tinham a sua liberdade. E por isso que o pacto, né, da Páscoa, ela representa exatamente isso. O povo sai da condição de oprimido para receber a sua liberdade. Quando nós vamos, né, para o Novo Testamento, aí fazendo paralelo, a partir daqui do Êxodo em diante, Moisés começa a fazer diversas falas que são tipologias. Os quatro livros, né, após Gênesis, eles vão ser livros muito tipológicos do que Jesus viria a estar cumprindo e sendo na nossa vida, né? na nova aliança. Moisés, ele é o legislador da antiga aliança, e essa mesma antiga aliança tipifica Jesus em diversas formas de coisas que Jesus estaria cumprindo. A opressão do Novo Testamento é uma opressão já mais interna, né? Pode ser uma opressão mental, uma opressão na nossa alma, podem ser muitas coisas, mas são coisas que nos mantêm presos, são coisas que nos mantêm cativos e não nos deixam viver a liberdade em Cristo Jesus. Então, a liberdade para o antigo povo foi o momento ali da Páscoa, né? Receber de volta a sua liberdade física. Jesus, ele nos garante a nossa liberdade de mente, de corpo, de alma e de espírito na nossa salvação. Então, o Senhor preparou o seu libertador. Moisés vai sempre junto, né, com seu irmão Arão, ali como interlocutor, né? Moisés se colocou ali numa forma inferior, porque ele não queria muitas vezes, e dialogou isso com Deus, né? Falando que sua língua era presa, que sua língua era pesada, e Deus vai e levanta Arão para estar ali junto com ele, tanto que Arão vai se tornar, né, peça-chave depois que eles atravessam o Mar Vermelho, para estar ali se tornando, né, o sumo sacerdote, né, levantando a tribo de Levi para estar criando, né, os sacerdotes, criando os levitas e criando todo mundo ali que estaria servindo a casa do Senhor. Ele serviu como auxiliar de Moisés e depois ele serviu a obra de Deus para sempre, né? Hoje em dia mesmo, no judaísmo, as tribos, elas não sabem, praticamente nenhuma tribo hoje, né, os judeus, não sabem mais de quais tribos eles são.
São pouquíssimos judeus hoje que sabem de quais tribos eles são, a não ser os levitas. Os levitas mantiveram uma tradição muito forte, porque eles sabiam que somente os levitas poderiam fazer todas as coisas que são dentro do templo e todas as partes, né, ritualísticas dentro do Antigo Testamento. Então, a única tribo hoje que um judeu sabe se ele é ou não é se ele é um levita. Agora, as demais tribos, infelizmente, no decorrer da história, eles foram perdendo isso e os judeus hoje não sabem mais de quais tribos eles pertencem. E com isso, né, Deus foi levantando, né, chamou Moisés ao ponto de chegarmos às 10 pragas. As 10 pragas, elas são realmente uma afronta, né, a cada uma das principais deidades dos egípcios. Essas pragas, elas afrontavam o que cada egípcio ali se devotava em sua colheita, no rio, e em todas as coisas que eles tinham um Deus para estar falando sobre aquilo, né, direcionando as suas preces, seus cultos e imagens para aquela deidade. Então, Deus vai e, através de cada uma das 10 pragas, ele fere o entendimento dos egípcios sobre aquilo, demonstrando realmente de que Deus, ele era superior a todas aquelas pessoas. E aí nós passamos pelas 10 pragas até realmente chegar ao livramento dos hebreus. Nessa parte do livramento, é importante nós analisarmos o que Faraó falou com Moisés. Faraó, antes de libertar o povo, ele vai estar falando com Moisés várias vezes, né? Enquanto Moisés ia durante as pragas, falando com o Faraó, ele vai fazer, né? Em Êxodo 8:25, ele vai falar primeiro com Moisés: oferecei sacrifício nessa terra. Moisés estava lá dialogando, falou assim: deixa o povo ir, liberta o povo. Deus quer o povo para cultuar ele. E aí Faraó faz a primeira oferta, né? Já que vocês querem oferecer sacrifício para o Deus de vocês, então tudo bem. Eu falei assim, eu permito que o povo faça um sacrifício aqui, mas faz aqui mesmo no Egito. Eu deixo vocês fazerem o culto de vocês, não tem problema. E aí, obviamente, Moisés não aceita. Em Êxodo 8:28, Faraó vai fazer outra oferta. Tudo bem, vocês podem fazer o sacrifício de vocês, mas vocês não vão chegar até o deserto. Vocês vão ali perto, vocês não vão poder ir longe. E aí depois, Êxodo 10:11, aí Faraó vai fazer, né, a terceira oferta. Vocês podem ir, mas só os homens irão. E aí, óbvio, né, Faraó ele não queria perder o quesito ali, porque ele tinha mulheres e crianças para estar ali, né, mantendo o povo, né? As crianças crescendo poderiam ser escravizadas novamente e as mulheres seriam distribuídas entre os egípcios. Então, aí, mais uma vez, Moisés não aceita. Depois, Gênesis 10:25, sair sem os seus bens. E aí ele fala, não, tudo bem, vocês podem levar as mulheres, podem levar as crianças, mas vocês não vão levar nada. Tudo que está na casa de vocês, vocês só vão com a roupa do corpo. E aí Moisés não vai aceitar. Ele fala assim, não, tudo que é nosso a gente vai levar. E aí vem, né? Chega em Êxodo 12, a instituição da Páscoa. Quando chega em Gênesis 12, e aí vem, né, as duas últimas pragas, as trevas e a morte dos primogênitos. Deus ele fala que não somente eles iriam levar tudo que eles tinham, mas que até os seus vizinhos dariam bens para eles levarem. E aí os egípcios, num medo absoluto, tremendo, né, pelo poder de Deus, eles dão prata, dão ouro, dão joias, dão animais, dão roupas, dão tudo que eles podiam, né? Dão farinha, dão azeite, dão vinho, dão jarros, dão botijas, tudo que os egípcios podiam, os
os hebreus iam passando, pegando, e os próprios egípcios, né, a palavra fala que os próprios egípcios estavam doando as coisas, falando, vai, pega o que vocês quiserem, mas sumam daqui. Olha só tudo que vocês fizeram a gente passar, sai daqui, a gente não quer mais vocês aqui. E aí o próprio faraó fala com Moisés, peguem o que vocês quiserem e vão, saiam daqui. E aí, óbvio, que faraó se endurece, né? E aqui nós entramos mais uma vez naquele quesito que nós estamos falando da dualidade da Bíblia, né? De quando existe a soberania de Deus e de quando existe a responsabilidade do homem. A palavra ela vai apresentar de 3 formas diferentes como foi esse endurecimento do coração. E em primeiro momento, a palavra vai falar que o faraó endureceu o seu coração. Em segundo momento, vai falar que Deus endureceu o coração de faraó. E em terceiro lugar, vai falar que o coração de faraó estava endurecido. Então, como que nós podemos analisar? Você, mas Deus fez faraó não libertar o povo? Será que então faraó poderia ter libertado desde a primeira praga ou nem acontecido, simplesmente ali naquele momento ali inicial que Moisés vai, faz o cajado dele se transformar em serpente, todas aquelas coisas. Então, talvez não precisasse de todas as pragas, mas o Deus endurecer o coração de faraó é um quesito muito importante para nós frisarmos essa parte, porque a palavra vai dizer que Deus faz o sol e a chuva para justos e injustos. A vida, os ímpios recebem o fôlego de vida todos os dias. Mas a palavra vai dizer que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e por causa delas nós não somos consumidos todos os dias. Então, a misericórdia de Deus é o que faz nós não sermos consumidos, principalmente os ímpios que estão em inimizade com Deus. Então, por causa dessa inimizade, Deus, ele retém a sua mão, reteve durante o Antigo Testamento inteiro, até chegar Jesus, né? E ele poder derramar o cálice de sua ira ali sobre Cristo na cruz. Mas esse endurecer do coração de Faraó é Deus abandonar Faraó em sua própria maldade. Deus, naquele momento, ele não decretou, né? Ele não teve misericórdia de Faraó. Deus, ele aplica a Faraó a sua ausência. E esse endurecer do coração de Faraó, que é dito, né? Deus endureceu o coração de Faraó, Deus entregou Faraó à sua própria maldade. E o ser humano, em sua maldade, a palavra vai dizer, né, que um abismo chama outro abismo. O ser humano, sem Deus, ele vai se aprofundar no que é o pior nível de maldade. Ele vai se entregar a tudo aquilo que é a corrupção do seu coração. Então é isso que representa Deus endurecer o coração de Faraó. Deus abandonou Faraó consigo mesmo. E aí Faraó fez todas as loucuras que ele fez, ao ponto de perder praticamente todos os homens egípcios naquilo ali. Tanto que hoje a cultura egípcia ela é realmente algo histórico, mas os egípcios, como eles perderam ali praticamente todos os homens que haviam, os egípcios perderam a sua cultura, porque eles foram colonizados por outros povos. Tanto que hoje o Egito ele não tem a sua fé dos deuses antigos. O Egito hoje ele é muçulmano, porque ele foi colonizado. Foi colonizado por muitos povos. Hoje em dia, a cultura que preza lá é a cultura muçulmana, né? Eles foram dominados pelos muçulmanos e hoje a fé do Egito é essa. Então, Faraó ele foi tomado de tal forma, ele ficou tão cego pela sua maldade, que ele conseguiu destruir o seu próprio povo na tentativa de não deixar o povo de Deus ser liberto. E aí a gente chega, né, na fuga pelo Mar Vermelho, até que o Mar Vermelho é fechado, engole os egípcios e o povo começa a celebrar do outro lado, fazendo, né? Aí aqui a gente já está em Êxodo 15, que é o Cântico do Livramento.
que aí é quando fala, né, que Miriam dançou, e aí todo o povo começa a festejar, a celebrar, cantar com os instrumentos, porque eles se maravilharam, a palavra fala que eles se maravilharam e eles temeram, eles estremeceram tamanho poder de Deus manifestado em tudo aquilo ali. Eles verem tudo aquilo, por isso que a Páscoa é a festa principal deles, né? Porque a Páscoa para eles é a liberdade. Eles lembram que Deus os tirou da prisão. Só que aí, obviamente, né, a partir da nossa próxima aula, a gente vai ver que essa maravilhosa experiência que eles passaram não durou tanto tempo assim o pensamento do povo hebreu, né? O povo hebreu, infelizmente, ele tem esse costume de cair em seus próprios erros e enganos, né? E com isso nós podemos fazer muitos paralelos com nós mesmos, né? Quantas vezes, às vezes, a gente não fica caindo em certas coisas. E o povo hebreu é exatamente isso. Ele demonstra que a fé, a memória humana, ela é bem rasa, né? E por isso que nós temos que ficar nos aprofundando em Deus de tempo a tempo. Então é isso, pessoal. Nossa aula de hoje, nós conseguimos aí, 9h37, graças a Deus, cruzar aí de Gênesis até Êxodo 15. E aí a gente chega na nossa linha do tempo dos principais acontecimentos nisso daí. De Gênesis até a fuga ali, né, do povo, o povo no deserto, são aproximadamente 2.500 anos. Nós não conseguimos definir um tempo exato, porque tem muitas coisas aqui que nós não conseguimos determinar, né? Por exemplo, da queda para antes dela, nós não conseguimos determinar qual ano que era isso. E aí nós começamos a fazer cálculos pelas genealogias. A idade de Adão, a idade disso. E, obviamente, essas genealogias ainda, né, elas não têm a certeza de que realmente Adão viveu 900 e poucos anos, Matusalém viveu 900 e poucos anos. Existe, né, a teoria de que podem ser as gerações, né? A geração de Adão viveu tantos anos e aí se tornou uma nova geração. Existem esses pensamentos, mas o mais certo é se cogitar de que realmente eles viviam longos anos, e tanto que após o dilúvio, né, Deus mesmo fala de que ele iria limitar a idade humana a 120 anos, né, ali aproximadamente, e hoje em dia praticamente a gente quase não vê mais pessoas passando de 100 anos, né, a não ser pessoas de gerações antigas, indígenas, pessoas que têm uma alimentação muito limpa, muito purificada, e aí realmente isso vai gerar, né, uma longevidade maior, né, por causa de alimentação, estilo de vida, se viver em locais que o ar não é contaminado e todas essas coisas, né, gera realmente uma longevidade, mas o ser humano ele ficou ali taxado, ali, determinado por Deus ali na sua faixa de 120 anos. Então, o que o Gênesis vai nos apresentar, né, ele deixa esse entendido da eternidade passada, e essa eternidade passada é o que existia antes da criação. A teoria do Big Bang, ela tenta, né, de forma científica, explicar toda a criação, só que a própria teoria da criação, ela não sabe explicar o que aconteceu antes da grande explosão criadora de todas as coisas. O Big Bang, né, de forma teológica, ele seria o age de Deus. É o momento em que Deus diz, não existia nada, a ciência fala, houve um momento em que não houve nada. E, de repente, o nada explodiu e aconteceu tudo. Essa explosão que a ciência não sabe explicar o que é, e muito menos o que houve antes, é a antiga eternidade e o age de Deus. É o nada realmente ter explodido e criado a existência através do poder de Deus. E disso nós vemos, né, toda a criação de Deus, nós não conseguimos definir qual é o tempo disso,
A aliança edêmica, nós não sabemos quanto tempo o casal original ficou no Jardim do Éden antes deles caírem, nós não conseguimos definir isso. Aí acontece a queda, que é o momento em que eles saem, e a partir da queda começam a haver descrições de idade. Então, a partir daí que a gente começa a calcular, né? Aí vai vir a aliança noética, Torre de Babel, aliança abrâmica, Josué como governador, a escravidão dos hebreus, até nós chegarmos na aliança mosaica, que aí já é a Páscoa, né? E a aliança que vai se iniciar no deserto, que aqui fica o nosso gatilho para a aula da semana que vem, quando nós estaremos vendo toda a lei mosaica. Beleza, pessoal? Agora, perguntas, momento liberado. O Leonardo estava falando da internet, né? O Wesley, Leonardo, eu vou permanecer com o vídeo fechado, porque a internet aqui está muito ruim, está caindo toda hora. Eu vou fazer uma pergunta dentro da apostila. Eu estudei a apostila em casa. Primeiro, na página 14 da apostila, a gente vê as origens das primeiras nações. Então, a minha pergunta é: o povo brasileiro, ele é originário de Jafé? A segunda pergunta: quem são esses góteres que é da tribo de Jafé e está lá em Meseque? Teutônicos, góteres, eu pesquisei na internet góteres, não recebi resposta. Outra coisa, aonde estão localizados os asiáticos nessas primeiras nações? Então, é muito interessante a gente olhar esse quesito das raças e dos povos, né? Porque as pessoas se perguntam, né? Como era o casal original, né? Porque do casal original, eu não lembro agora, mas tem um estudo científico para isso e é muito interessante, porque dentro dos cromossomos, né, X e Y, pelo X a gente não consegue determinar. Chega a um nível de gerações que se perde e a gente não consegue mais saber de onde veio aquele DNA. Mas o Y, ele sempre aponta para uma, o que a ciência chama, né, de a mãe originária, ou seja, existiu uma mulher, um casal, né, obviamente, mas existiu uma mulher que ela descendeu todos os cromossomos Y. E dessa mãe originária, né, que é Eva, através desse estudo, eles conseguem verificar que o próprio genoma humano, né, o nosso DNA ali, toda a nossa estrutura cromossômica, todas essas coisas que fazem a nossa formação, dentro delas já possuem todas as variações de pigmento de pele, de cabelo, cor dos olhos e todas essas características que o ser humano tem. Tanto que quando oscila para um lado, aí vai ter as variações. O cabelo vai ser assim, o tom da pele vai ser assim, vai ter o olho assim, vai ter estrutura óssea, vai ter a fibrose muscular e todas essas coisas. Tudo isso por uma carga genética que vem desde o casal original. Ou seja, Deus criou o casal original com toda a corrente genética que era necessária para ter toda a variação da humanidade. O estudo mais provável é o que diz, né, como Adão ele foi criado do barro. O Adão ele demonstra, né, ali o caso de que realmente a sua pele era a pele mais avermelhada, né? Era uma pele mais morena. E dessa pele, como ela fica ali mais no centro da pigmentação, então os povos que ficaram mais ao norte, eles sofreram com o tempo a despigmentação da pele, por isso que surgiu a pele branca, e os povos que ficaram mais em áreas desérticas, eles sofreram uma alta exposição solar e surge a pele negra, né? E aí, obviamente, os cruzamentos, povos se cruzando, vai surgindo cada vez
a miscigenação de toda a raça humana e aí as variações que nós vamos ter. É muito complicado nós dizermos qual povo originou o povo brasileiro, porque os indígenas, eles saíram, os indígenas já são miscigenados, eles já são povos que se misturaram com povos, então os povos originários das Américas, eles já não eram povos puros, eles já tinham se misturado com muitos povos. A Pangeia em si, se nós pegarmos o Brasil ele encaixa ali com o sul da Europa e ele se encaixa com a África. Então, a mistura ali eram de europeus com africanos, tanto que os indígenas têm a pele avermelhada, né? Eles têm a pele morena. Então, provavelmente, é essa mistura que, quando se separou, dá os povos ameríndios, né? Então, essa é o traço que a gente vai ter. Os asiáticos, eles já vão ser os povos ali... não é bem certo definir isso, mas... os povos asiáticos, eles são... Porque geralmente as pessoas falam, né, que os 3 filhos de Noé, cada um foi para um canto e aí eles colonizaram, um colonizou a Europa, um colonizou a África e o outro colonizou a Ásia. Mas aí, quando a gente separa dessa forma, aí a gente pensa, mas se eram só 3 filhos e um colonizou a Europa, um colonizou a África e um colonizou a Ásia, o que aconteceu com a América? Como que chegou o humano na América? Aí, obviamente, a gente entende que essa teoria não tem muita razão, porque ainda os continentes estavam juntos, tanto que o norte, né, do planeta ainda tinha, né, a fronteira que eles conseguiam cruzar de um lado para o outro através das expedições. Então, por isso que os povos foram se misturando ao tempo, até que os continentes realmente se racharam e não conseguiram mais se comunicar entre eles. Mas esse quesito de que cada um dos filhos de Noé colonizou uma parte é falsa, tanto que, não sei se alguém já ouviu, esse daí é bem complicado, porque tem muita gente que fala, né, tanto que foi o que a Igreja Católica usou, que é o caso de Cã, né, ter colonizado a África, e aí, como Canaã foi servo dos servos, e aí eles falam que por isso que teve a escravização dos negros, mas isso é tão errado, porque a tribo de Canaã, ela não ficou na África, a tribo de Canaã, ela ficou no Oriente Médio e migrou um pouco para a Ásia. Então, tipo assim, a tribo de Canaã, e aí, óbvio, né, depois vai surgir os outros descendentes de Canaã, que alguns realmente foram para a África, mas a maldição estava sobre Canaã. E aí, obviamente, que esse povo, o povo cananeu foi o próprio povo que Israel enfrenta para retomar a terra de Israel depois deles terem ficado os 40 anos no deserto. Então, esse quesito das misturas ali, genéticas ali, não tem nada a ver com a parte dos negros. Os negros realmente foram outros povos que foram para lá, mas a mistura que foi gerando toda essa variação entre os povos. Beleza? Você já ouviu dizer a respeito de que havia israelitas já no Brasil, antigamente? Sim, então. Mas antigamente, quanto? Não sei especificar, não sei se é na época lá da criação, logo depois da origem dos povos, eu não sei dizer. Mas dizem que há alguns traços que os israelitas tiveram aqui no Brasil. Eu nunca ouvi falar, porque se a gente colocar pela própria, quando os continentes eram unidos, o Brasil ele estaria na parte oceânica hoje que nós temos da África, né? E isso já é bem longe de onde que fica Israel. Como Israel, eles tinham, né, ali a sua terra prometida, então Israel ele é um povo muito fechado dentro da sua própria cultura. Ele é um povo que realmente eles não gostavam de se casar com outros povos, não gostavam de se misturar, não gostavam de ter influências de outras culturas. Obviamente, né, com o tempo eles foram perdendo isso,
mas eles eram um povo que eles ficavam muito na sua própria região. Eles tinham que Deus tinha dado aquela terra para eles ali. Um povo ou outro, né, pode ter tido, tipo assim, um desgarrado, talvez algum judeu que possa ter sido expulso e aí ele foi e migrou para outro povo, com certeza, pode ter tido. Mas em massa, para se tornar realmente relevante a quesito biológico, para gerar uma descendência, eu já acho bem complicado. Se houvesse alguns desgarrados no meio de tantas gerações, essa geração aí ia acabar se perdendo no meio disso daí. Amém, obrigado. Beleza. Mais alguém, gente? Tem a Áurea, Jennifer, Lenita, Leonardo, Marisa, Matheus, Rafaela, Regina. Por mim tá tranquilo. Tranquilo, gente? Se não tiver mais perguntas... Tranquilo. Oi? Também. Tranquilo também? Então tá ótimo. Tranquilo. Pessoal, se não tem mais perguntas, então a gente vai encerrando por aqui e a gente se encontra semana que vem. Tá fazendo o seu pós que você faz? Oi? Você faz pós em teologia? Você falou? Não, eu estou me formando agora. Dezembro eu me formo. Já entreguei o TCC, graças a Deus. Você está fazendo aonde? Eu faço pela Anhanguera. Ah, tá. Você faz, é reconhecido pelo MEC, né? Ah, tá. Tá bom. Deixa eu passar aqui. Eu acho que a gente... É isso daí. Beleza, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos. Eu deixei ali, se alguém quiser esse arroba aí, tem todas as redes sociais aí, tem devocionais, tem teológico, tem as bios, tem material, tem e-book, tem um livro teológico que eu escrevi teologia e evangelismo. Se vocês quiserem, tem bastante conteúdo, podem estar seguindo e pegando lá gratuitamente. Tá bom, pessoal? Tá bom, boa noite, a paz do Senhor. Boa noite. Paz do Senhor. Fiquem com Deus, tá? Boa noite. Paz do Senhor. Tchau.